Existe uma frase que soa como virtude, mas funciona como uma sentença. Eu prefiro sempre acreditar no melhor das pessoas. Parece nobre, parece generoso, e é exatamente por isso que é tão perigoso. Porque a ingenuidade não é inocência. Inocência é não conhecer o mal. Ingenuidade é ter a chance de conhecer o mal e escolher fechar os olhos. É uma venda que você mesmo amarrou na própria cabeça e depois chamou de pureza. E tem uma perversidade a mais nisso. A ingenuidade quase sempre se sente superior. Quem vive de boa fé costuma olhar para quem desconfia com um ar de quem é mais evoluído, mais leve, mais gente boa. Não percebe que está de pé num pedestal, de olhos vendados, no meio de um campo cheio de armadilhas. Maquiavel diria que essa venda desarma qualquer homem antes da primeira batalha. Carl Jung diria que essa venda é o sintoma de uma parte de você que você nunca teve coragem de olhar. Os dois, separados por 400 anos e por mundos completamente diferentes, apontam para o mesmo abismo. Neste vídeo você vai entender por que o mundo destrói primeiro os ingênuos, o que é a sombra que Jung dizia que todo mundo carrega, como o manipulador usa exatamente aquilo que você se recusa a enxergar em si e como perder a ingenuidade sem perder a bondade. E fica até o fim, porque eu vou te mostrar a diferença exata entre o ingênuo e o verdadeiramente bom. Não é a que você imagina. Florença, começo do século XVI. Maquiavel escreve o capítulo 15 do livro O Príncipe, e nele está uma das frases mais incomodas já postas no papel. Ele diz que um homem que queira fazer em todas as coisas profissão de bondade acaba se arruinando entre tantos que não são bons. Presta atenção no que ele não disse. Ele não disse, seja mau. Ele disse algo mais fino e mais difícil. Aprenda a poder não ser bom e a usar ou não usar essa capacidade conforme a necessidade mandar. A virtude que ele defende não é a inocência, é o domínio. A ingenuidade, no fundo, é uma suposição. É supor que todo mundo à sua volta joga pelas mesmas regras que você. Que quem sorri quer o seu bem, que a palavra dada é garantia. Maquiavel passou a vida vendo príncipes morrerem por causa dessa suposição. Pense no sócio que fechou tudo no aperto de mão porque duvidar seria feio. No profissional que entregou o trabalho inteiro antes de ver a cor do dinheiro, no amigo que avisou dos próprios planos para alguém que os usou contra ele. Em cada caso, alguém supôs bondade onde devia ter observado o comportamento. No capítulo 17, Maquiavel é ainda mais direto sobre a natureza humana. Ele escreve que os homens, de modo geral, são ingratos, volúveis, dissimulados, fogem dos perigos e são ávidos por lucro. Não é para você odiar as pessoas. É para você parar de se surpreender. Quem conhece o padrão não é traído pela exceção. E então Maquiavel dá uma imagem que atravessa os séculos. O príncipe precisa saber ser raposa e leão. O leão tem força, mas cai em armadilhas. A raposa reconhece as armadilhas, mas não espanta os lobos. Quem é só leão é enganado. Quem é só raposa é dominado. O ingênuo não é nenhum nem outro. É a presa. Porque a raposa, antes de tudo, enxerga a armadilha. E é isso que a ingenuidade rouba de você. A capacidade de ver o laço armado no chão antes de pisar nele. Quem acredita que ninguém arma laços caminha olhando para o céu. Tem ainda uma distinção fina no capítulo 18 que quase ninguém entende direito. Maquiavel diz que ao príncipe não é necessário ter todas as virtudes, mas é indispensável parecer tê-las. Não é um convite à hipocrisia barata. É um aviso. As pessoas julgam pelas aparências, e quem ignora isso, por mais sincero que seja, é devorado por quem domina o jogo das aparências. E Maquiavel dá um exemplo trágico dessa cegueira. No capítulo 6, ele fala dos profetas desarmados. Lembra de Savonarola, o frade que quis reformar Florença só com a força das palavras e da fé. Enquanto o povo acreditou, ele reinou. No dia em que deixaram de acreditar, não havia nada para sustentá-lo, e ele acabou na fogueira. Maquiavel conclui: todos os profetas armados venceram, e os desarmados foram destruídos. A boa intenção sem força é um sermão à espera do machado. Maquiavel tinha um exemplo oposto vivo diante dos olhos, César Borgia, que subiu rápido justamente porque nunca confundiu gentileza com lealdade. Ele calculava, testava, média. Não porque odiasse as pessoas, mas porque as tinha estudado a fundo. Maquiavel também analisa Agatocles, que tomou o poder pela crueldade. E aqui ele faz uma separação importante. Existe a crueldade usada uma vez, por necessidade, para depois construir. E existe a crueldade que só cresce. O ponto não é elogiar nenhuma das duas.
É mostrar que Maquiavel enxergava o mal com os olhos abertos, catalogava, entendia, nunca fingia que ele não existia. E ele desconfiava profundamente de tudo que era emprestado: tropas mercenárias, alianças de conveniência, favores de quem tem interesse desalinhado do seu. O ingênuo confia porque o outro sorriu. Maquiavel confiava depois de entender o que o outro tinha a ganhar traindo. Interesse alinhado é a única lealdade que não depende de fé. Tem outra ideia central em Maquiavel que desmonta a ingenuidade: a fortuna. Ele dizia que a sorte é como um rio que transborda. Quem não construiu diques e barreiras nos dias de calmaria é arrastado quando a enchente chega. A fortuna favorece o preparado, não o confiante. O ingênuo espera que o rio seja sempre manso, porque ele próprio é manso. O conselho que Maquiavel tira de tudo isso é quase zoológico. O príncipe deve aprender a natureza dos animais, porque só a força do homem não basta num mundo onde os outros usam também a astúcia. Ignorar isso não é ser puro, é ser desarmado. Aqui está a primeira metade da verdade. A bondade que não conhece o mal não é bondade forte. É um cordeiro que nunca viu um lobo e por isso acha que lobos não existem. E o mundo, que Maquiavel conhecia bem, está cheio de lobos que agradecem todos os dias a existência dos cordeiros. Agora atravesse 400 anos. Zurique, começo do século XX. Um médico chamado Carl Gustav Jung passa a vida escutando o que se esconde dentro das pessoas e dá um nome àquilo que Maquiavel só tinha descrito por fora. Ele chama de sombra. A sombra, para Jung, é tudo aquilo que você negou em si mesmo. Sua capacidade de raiva, de egoísmo, de manipulação, de crueldade, não some porque você fingiu que não existe. Só desce um andar e passa a agir sem a sua permissão. E aqui está a virada que muda tudo. O ingênuo não é quem não tem sombra. Todo mundo tem. O ingênuo é quem nunca olhou para a própria. Quem acredita, com sinceridade, que ele mesmo seria incapaz de ferir, trair ou usar alguém. E a sombra tem uma origem que quase ninguém percebe. Ela nasce na infância. Quando criança, você aprendeu que certas partes suas faziam os adultos te amarem menos. A raiva, o egoísmo, a vontade de aparecer. Então você foi guardando essas partes num porão, uma a uma, para caber no molde do que era aceito. A sombra é a soma de tudo que você escondeu para ser querido. Jung descreve um mecanismo implacável a partir disso. Aquilo que você não reconhece dentro de si, você projeta para fora. Quem recusa a própria escuridão perde a capacidade de reconhecê-la nos outros, porque simplesmente não tem o vocabulário interno para nomear o que está vendo. Repare como isso é perverso. A pessoa que jura não ter maldade nenhuma é justamente a que mais leva golpe, porque sem contato com a própria capacidade de enganar, ela não percebe o engano do outro. Ela chama de exagero, chama de paranoia, até o dia em que chama de tarde demais. Jung resume numa frase que devia estar gravada em toda a porta: conhecer a própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. Não para imitá-la, para reconhecê-la a tempo. E tem um detalhe que quase ninguém sabe sobre a sombra. Nem tudo que mora nela é ruim. Jung dizia que existe ouro na sombra. Muita gente reprime não só a crueldade, mas a própria força, a assertividade, a raiva legítima, a capacidade de dizer não. Empurrou tudo isso para o porão junto com o resto, para caber na imagem de pessoa boazinha. E ficou sem acesso justamente às armas que a defenderiam. Esse ouro tem um efeito estranho quando fica reprimido. A gente o enxerga nos outros e se ajoelha. Jung chamava isso de sombra dourada. Você olha para o ídolo, para o líder, para a pessoa admirada, e projeta nela toda a grandeza que não teve coragem de viver em si. Fica pequeno para não ter que carregar o próprio tamanho. E entrega o próprio poder de bandeja a quem soube parecer grande. Jung descreve ainda outra peça: a persona, a máscara social que a gente veste para ser aceito. A máscara em si não é o problema. O problema é acreditar que você é só a máscara, que o rosto de gente boa que você mostra é tudo que existe embaixo. Quando alguém se identifica completamente com a própria máscara de bondade, acontece o que Jung chamava de inflação. A pessoa se convence de que é pura, superior, incapaz de baixeza. E quanto mais alto ela se coloca nesse pedestal moral, mais fundo e mais escuro fica o porão que ela finge não ter. Porque esse porão trancado não fica quieto. A sombra reprimida vaza pelas frestas, na explosão desproporcional, na inveja que ninguém admite, na crueldade súbita de quem se dizia manso, no comentário venenoso disfarçado de sinceridade. Você já viu isso? A pessoa boazinha demais que um dia despenca. O paciente da paciência que estoura. Não foi a bondade que falhou.
Foi a sombra que ninguém quis olhar cobrando os juros de anos de silêncio. Jung era claro. Você não se torna bom reprimindo o mal. Você se torna bom conhecendo o mal que existe em você e escolhendo, de olhos abertos, não agir por ele. Bondade reprimida é uma bomba com atraso. Bondade escolhida é uma decisão. E existe uma porta pela qual a sombra tenta falar com você toda noite: os sonhos. Jung passou a vida mostrando que aquelas figuras ameaçadoras que nos perseguem em pesadelo muitas vezes são partes nossas pedindo para serem reconhecidas. O que você foge no sonho é, com frequência, o que você nega acordado. A sombra bate na porta em símbolos porque você não a recebe de dia. E existe um tipo específico de pessoa que Jung ensinava a temer: o moralista inflamado. Aquele que condena um vício com uma fúria estranha, desproporcional. Muitas vezes, o que uma pessoa mais persegue nos outros é exatamente o que ela mais reprime em si. A perseguição é o grito da sombra tentando provar que está do lado de fora. A mesma coisa acontece no amor. A gente projeta no parceiro tanto o herói quanto o vilão que não quer ver em si. Cobramos do outro a perfeição que não temos e o acusamos da escuridão que não admitimos. Muita relação desmorona não pelo que as pessoas são, mas pelas sombras que uma joga na outra. E aí a sombra sai do indivíduo e vira um fenômeno de massa. Jung viveu para ver isso na pior escala possível. Quando um povo inteiro se recusa a olhar a própria escuridão, ele precisa de um lugar para despejá-la. E esse lugar tem nome: o bode expiatório, o inimigo conveniente em quem a multidão projeta tudo que odeia em si mesma. Repare como o inimigo é fabricado. Primeiro se escolhe um grupo diferente, depois se atribui a ele tudo que a própria tribo não quer admitir que também tem. E, por fim, se oferece o combate a esse inimigo como prova de virtude. A multidão sai caçando lá fora o monstro que mora dentro de cada um e se sente heroica fazendo isso. E é exatamente aqui que Maquiavel e Jung se encontram no ponto mais perigoso. Porque o manipulador, o verdadeiro, não é ingênuo coisa nenhuma. Ele conhece a sombra dos outros melhor do que eles mesmos. Ele sabe onde estão os medos, os ódios reprimidos, as vaidades, e ele oferece à multidão exatamente o que ela precisa para não olhar para dentro. O manipulador dá um inimigo, dá um culpado, dá uma bandeira, e a massa ingênua, que jura ser de boa índole, agarra isso com alívio, porque é mais fácil odiar um estranho do que encarar o próprio porão. Toda a propaganda que já incendiou o mundo funciona com esse combustível. E há um sinal de alerta que Jung deixou quase como aviso profético. Desconfie de todo o movimento que promete pureza total. Onde se prega um paraíso de gente perfeita, se constrói, no subsolo, um inferno para onde jogam tudo que não couber na perfeição. Quanto mais branca a bandeira que balança na frente, mais escura a sombra que ela arrasta atrás. Repare no encaixe. Maquiavel explica o lado de fora. Existe quem calcula, quem usa, quem manobra multidões. Jung explica o lado de dentro. Existe uma escuridão coletiva pronta para ser manobrada. O ingênuo é o elo que fecha o circuito, porque nega ter qualquer papel nisso. Por isso, olhar para a própria sombra não é só um exercício de terapia. É uma forma de defesa, inclusive política. Quem conhece a própria capacidade de odiar não é tão facilmente convencido a odiar sob encomenda. A pessoa integrada é a mais difícil de manipular que existe. Agora, cuidado com o extremo oposto, porque ele é uma armadilha tão grande quanto. Existe quem, cansado de ser ingênuo, vira cínico. Passa a achar que todo mundo é vil, que ninguém presta, que confiança é burrice. Isso não é enxergar a sombra. É se afogar nela. É virar sua serpente, sem nenhuma pomba. O cínico acha que superou o ingênuo, mas só trocou uma cegueira por outra. O ingênuo não vê o mal. O cínico não vê mais o bem. Os dois erram o alvo. A maturidade não está em nenhum dos dois extremos. Está no fio da navalha entre eles. E é para esse fio da navalha que os dois mestres apontam. Então junte as duas janelas. Maquiavel olha para fora e diz: o mundo tem lobos, aprenda a enxergá-los. Jung olha para dentro e diz: você também tem um lobo, aprenda a conhecê-lo. E, sem perceberem, os dois estão descrevendo a mesma cura. A cura tem um nome só: clareza. Ver o mal no mundo exige ter visto o mal em si. Quem integrou a própria sombra ganha um detetor de mentiras que o ingênuo nunca terá, porque passou a conhecer, por dentro, o material de que as mentiras são feitas. O ingênuo, então, é cego duas vezes. Não vê a própria sombra, e por isso não vê a dos outros. Anda pelo mundo desarmado achando que a paz que sente por dentro é a mesma paz que existe lá fora.
E aqui desfaço o mal-entendido mais importante deste vídeo. Integrar a sombra não é virar mal, é parar de ser explorável. É deixar de ser o cordeiro que não acredita em lobos e virar o pastor que conhece o lobo, inclusive o que dorme dentro dele. Existe uma imagem antiga que resume isso melhor que qualquer teoria. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Não uma coisa ou outra, as duas ao mesmo tempo. A pomba sem a serpente é presa. A serpente sem a pomba é veneno. A maturidade é carregar as duas. Deixa eu te contar em uma imagem. Imagine um homem bom que foi traído por confiar demais, perdeu tudo e desabou. O ingênuo, nessa hora, faz uma de duas coisas. Ou volta a confiar em qualquer um, porque não aprendeu nada, ou fecha o coração para sempre e vira cínico. O homem que integra a sombra faz uma terceira coisa. Ele desce até as cinzas, encara tudo que foi capaz de ignorar e sobe de novo, não mais escuro, mais inteiro. E é isso que separa a bondade consciente da bondade ingênua. A bondade ingênua é boa porque nunca teve escolha, nunca conheceu o próprio poder de ferir. A bondade consciente conhece esse poder inteiro e mesmo assim escolhe a mão aberta. Uma é sorte, a outra é caráter. O ingênuo não fere porque não sabe como e chama isso de virtude. O homem íntegro sabe exatamente como feriria, tem a lâmina na mão e a mantém embainhada por decisão própria. Só o segundo é confiável de verdade. E tem uma coisa que ninguém te conta sobre integrar a sombra. Você fica mais forte, não mais duro. Quando você reencontra a raiva que reprimiu, ela vira firmeza. Quando reencontra o egoísmo que negou, ele vira o direito de se cuidar. A energia que você gastava trancando o porão volta para suas mãos. Repare que a pessoa madura consegue dizer não sem culpa, impor um limite sem se sentir um monstro, encerrar uma relação que a destrói sem se convencer de que é ela a vilã. O ingênuo confunde qualquer conflito com maldade, e por isso cede sempre, e por isso é sempre usado. Essa é a única bondade que ninguém consegue transformar em arma contra você. A bondade de quem poderia machucar e escolhe não machucar. Ela não pode ser chantageada com o medo de parecer má, porque já fez as pazes com a própria capacidade de sê-lo. Então vamos ao prático. Como saber se a ingenuidade ainda te governa? 3 sinais. Primeiro, você racionaliza as traições que sofre, sempre achando uma desculpa para quem te feriu. Segundo, você precisa que gostem de você a ponto de engolir desrespeito. Terceiro, você confunde ler intenções com ser paranoico e prefere não olhar. Se você se reconheceu, o primeiro passo é de Jung, e é o mais desconfortável. Olhar para dentro e admitir, do que eu sou capaz que eu finjo não ser. Onde mora a minha inveja, o meu desejo de controle, a minha capacidade de manipular? Não para agir por eles, para deixar de ser cego a eles. Uma pergunta ajuda a começar essa escavação. O que eu escondi de mim mesmo lá atrás para ser amado? Que parte da minha personalidade eu aprendi a chamar de feia e tranquei no porão? Muitas vezes é justamente ali, no que você mais nega, que está a força que hoje te faz falta. Tem um atalho prático para encontrar a própria sombra, e Jung adorava ele. Repare no que mais te irrita nos outros. Aquela característica que te tira do sério de um jeito exagerado costuma ser exatamente algo que você reprime em você mesmo. O mundo é um espelho, e a irritação é o dedo apontando de volta. O segundo passo é de Maquiavel, e é para fora. Parar de julgar as pessoas pelo que elas dizem e começar a lê-las pelo que elas fazem, por onde os interesses delas apontam, por como tratam quem não pode retribuir. Palavra é barata, comportamento é biografia. O terceiro passo é o teste. E ele é silencioso. Dê a alguém uma pequena oportunidade de te trair, algo de baixo custo, e apenas observe. Quem tem sombra integrada não precisa da traição grande para reconhecer o padrão. O ingênuo espera o desastre para acreditar no aviso. Um exemplo simples do teste. Confie uma informação pequena, sem importância, mas que você pediu para manter em sigilo. E veja se ela volta até você por outro caminho. Não é armadilha, é termômetro. Quem falha no pequeno, mais cedo ou mais tarde falharia no grande. Melhor descobrir com o barato do que com o caro. E, no fim, mantenha a bondade. Mas que ela seja a escolha, não venda. Você pode ser generoso sabendo que poderia não ser. Pode confiar sabendo exatamente onde ficam as saídas. Gentileza deixa de ser fraqueza no momento exato em que passa a ser uma decisão e não uma incapacidade. Um último cuidado de arquitetura. Cerque-se de pessoas que também olharam para a própria sombra. Gente que integrou a escuridão é estranhamente mais segura de conviver do que gente que jura não ter nenhuma.
Porque o perigo nunca vem de quem conhece o próprio lado escuro. Vem de quem insiste que não tem. Lá no início eu prometi te mostrar a diferença exata entre o ingênuo e o verdadeiramente bom. Aqui está ela. O ingênuo nunca chegou perto do abismo. Vive na superfície e chama isso de paz. O verdadeiramente bom olhou para dentro do abismo, reconheceu que ele também mora lá, sentiu o peso de tudo que seria capaz de fazer, e mesmo assim escolheu a luz. A bondade que nunca foi tentada não é virtude, é apenas a ausência de oportunidade. A virtude nasce no exato ponto em que você poderia fazer o mal, sabe que poderia e não faz. Tudo antes disso é só sorte se passando por caráter. E entenda de uma vez qual é a jornada. Ela não é ficar mais escuro, é ficar mais inteiro. Não se trata de trocar a bondade pela dureza, mas de juntar num só lugar a luz que você já mostrava e a força que você escondia. O objetivo não é apagar a pomba, é dar a ela uma serpente por companhia. Maquiavel te entrega os olhos para enxergar o mundo como ele é. Jung te entrega o espelho para enxergar você como você é. E só quem tem os dois, o olho e o espelho, atravessa a vida sem ser nem lobo nem cordeiro, nem ingênuo nem cínico. Atravessa como alguém inteiro. Deixa nos comentários qual sombra é a mais difícil de você admitir que existe em você. E no próximo vídeo eu fecho essa trilogia mostrando como se reconstruir depois de descobrir que foi ingênuo por tempo demais, como recuperar a força sem virar aquilo que te feriu. Até lá, pare de confundir cegueira com pureza e comece a ver.